Boa noite, nação rubro-negra, chegando para mais uma live informativa do Flamengo aqui no seu canal Visão Rubro-Negra, nessa terça-feira à noite, lembrando todos vocês que essa semana não tem Flamengo, né? Tem a outra seleção, só que agora é a seleção brasileira, apesar que a nossa a gente nem pode falar e considerar dessa forma nesse atual momento, mas eu vou passar aqui as notícias atualizadas. Fabrício Bruno, rapaz, recusando a proposta de renovação do Flamengo, vou trazer detalhes. Além do Bruno Henrique, que a gente falou muito pela manhã, agora tem a situação do Fabrício. Tem também a atualização sobre o Lohan, que a galera tá pedindo muito, pô, Lohan aí no profissional e tudo mais. Tem também a atualização sobre uma rescisão amigável que deve acontecer entre Davi Luiz e Flamengo. Leonardo, diretor esportivo ex-PSG, deu uma declaração, não sei se ele está cavando vaga, mas parece que está querendo, hein? Também dois clubes aí da Inglaterra de olho em Gabigol, segundo o jornalista turco. Tem também a estreia do Manto 3, arbitragem temerosa e pavorosa da Copa do Brasil. Tem também o Eric Pulgar no destaque positivo no aproveitamento geral. Enfim, tem muitas notícias, tem muita informação e aqui no canal Visão Rubro-Negra você vai ficar por dentro de tudo. Então deixa o seu like, se inscreva e participe aí da nossa live informativa, tá? Vamos lá, vamos começar por partes aqui, explicando para vocês todos os detalhes. Lohan, o Flamengo está nessa reta final aí agora de preparação para enfrentar o Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Lohan é um cara muito importante, titular absoluto, e visando nesse confronto que acontece agora, essa terça-feira, dia 7 de julho, o Lohan já retornou dos compromissos que tinha com a seleção brasileira. Ele tinha sido convocado pelo Felipe Leal nessa etapa final, vamos colocar assim, de preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que deve acontecer ali em meados de novembro, né, lá na Indonésia. E o Lohan já está à disposição aí também, já está à disposição do Flamengo desde do seu retorno da seleção brasileira. Além disso, além do Lohan, o técnico Mário Jorge, do Sub-20, também vai ter à sua disposição o Pet, famoso Peterson aí, artilheiro, inclusive, dessa competição do Campeonato Brasileiro com 7 gols. Então, Lohan e Peterson confirmado para essa finalíssima contra o Palmeiras, que promete bastante, tá bom? Sobre a questão do Leonardo, que eu havia citado aqui, o Leonardo, ele falou sobre o poderio, sobre não só o poderio financeiro, mas sobre a grandeza do Flamengo nas últimas temporadas. Ele também falou sobre o Flamengo ser uma potência mundial e ele deixou claro também que o Flamengo ultrapassa em faturamento muitos clubes europeus e, com isso, ele até sugeriu a exportação da marca, né, do Clube de Regatas do Flamengo. E disse o seguinte: muitos clubes europeus não têm faturamento que o Flamengo tem hoje. Só que ainda, geograficamente, você não está no circuito. Tem que fazer ver, informar, criar maneira para exportar, para buscar novas receitas. Não só para o Flamengo, mas para todos os clubes que participam daquela liga. Uma das declarações aí de Leonardo, ex-dirigente, né, do PSG, a respeito desse processo todo que a gente tem acompanhado aí do Flamengo, né, do potencial que o Flamengo tem. Ele também disse assim: acho que independente, mas no fundinho não acho que vai acontecer. Eu vou morrer frustrado. Eu tenho muita vontade de um dia viver isso. Ele estava se referindo a trabalhar no Brasil, que ele acredita que pode morrer frustrado com esse sonho, mas ele tem muita vontade de trabalhar no Brasil. E aí ele citou Zico. Nos anos 80, o futebol era Maracanã com 150 mil pessoas. Você ia treinar, tinha 6 mil na Gávea. O Zico era o que era, porque o Zico reunia toda essa história. Assim, Leonardo falou, né, sobre a relação com o Flamengo, que é muito tranquila, deixou muito claro de que ele já teve uma oportunidade de vir trabalhar aqui, falou sobre Zico, falou sobre o sonho de trabalhar no Brasil, enfim, possa ser, ninguém sabe ainda, né, se vai acontecer, já teve algumas reuniões, mas o Leonardo pode chegar aí como diretor esportivo para a próxima temporada. Sobre o casamento Flamengo e Davi Luiz, parece que esse casamento está chegando ao fim. Isso porque o Davi Luiz não está basicamente nos próximos planos do Flamengo. Ele, inclusive, recebeu algumas sondagens aí, segundo alguns jornalistas do Clube Turco. A gente também já vem pontuando isso aqui em algumas lives, né, alguns conteúdos. Ele teve uma renovação de contrato automática até 2024, mas a diretoria do Flamengo já decidiu, já bateu o martelo ali, de que não vai levar adiante essas negociações. Essa informação veio do jornal O Globo,
de que o Flamengo e o Davi Luiz já hoje consideram, ou seja, não descartam uma rescisão amigável antes do fim do previsto desse contrato, e ele pode seguir para a Turquia ali a partir da próxima janela de transferências. Essa rescisão amigável poderia até acontecer até dia 15 de setembro, tá? A janela lá na Turquia ainda está aberta, finaliza na próxima semana. Possa ser aí, pode pegar muita gente de surpresa, dele sair com uma certa antecedência. Sobre a situação do Gabigol, tem 2 clubes ingleses interessados em monitorando a situação do nosso atacante. Informação do Éker Econum é que o Fulham e o Crystal Palace aí são as equipes da Inglaterra que estão de olho no Gabigol. E o Gabigol, que já tinha algumas conversas adiantadas em renovação com o Flamengo e foram travadas pelo atual momento, pelas discussões, pelo futebol apresentado, pode estar de saída também nessa próxima temporada para a Inglaterra. Lembrando que o Flamengo tem uma ótima relação com esses 2 clubes. Primeiro com o Fulham ali, né, o Flamengo vendeu o Rodrigo Muniz, teve também algumas outras situações lá envolvendo, né, uns outros jogadores, relações comerciais e tudo mais. O Flamengo recebeu até 8 milhões de euros, basicamente, ali do Fulham. O Crystal Palace também é outro clube, né, que tem ali a sociedade com o John Tex, que é muito amigo do Landim, também é outro clube muito tranquilo para negociar, e comprou recentemente, nessa última janela agora, o Matheus França, né, por 25 milhões de euros. Então, possa ser que o Gabigol pinte aí com uma dessas 2 camisas na próxima temporada. Falando em camisa, já foi determinado o dia, o jogo e o momento da estreia do Manto 3, que é muito bonito, fuscou ali, né, preto, e segundo o pessoal do Coluna do Fla, o Manto 3, ele está aí disponível para ser estreado no dia 13 de setembro. O Flamengo já estreia na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense, né, que vai acontecer em Cariacica por conta aí do Maracanã, que está fechado pela questão de reformas, tá? Vale ressaltar também que esse terceiro uniforme terá cor preta predominante, com um escudo ali na parte esquerda do remo, né? E além disso, vai ter uma listra vermelha e preta no meio do peito, tem um tom ali, os números ali do atleta também meio avermelhados, fora o símbolo Fuxicô. Enfim, alguns detalhes bacanas que vocês já viram aí nas redes sociais, e o Flamengo já vai estrear na próxima quarta-feira. Sobre o Eric Pulgar, muito rápido aqui, o GE colocou hoje, né, falando como o Eric Pulgar é importante não só para o São Paulo. O Eric Pulgar, ele depois de um início muito abaixo, muito aquém, ele mostrou porque ele é um cara, um volante diferenciado, e porque ele é um cara importante. Olha só, rubro-negro. Com o Eric Pulgar em campo de titular, o Flamengo tem um aproveitamento de quase 80%. O Eric Pulgar, de 35 partidas, até por conta da lesão também que ele enfrentou, ele esteve presente em 23 partidas. Dessas 23 partidas, ele foi titular em 17. Das 17 partidas que ele foi titular, o Flamengo teve 13 vitórias, 3 empates e somente uma derrota com o Eric Pulgar. Por quê? Porque é o cara que dá proteção, é o cara que dá o passe, é o cara que ajuda na criação. Realmente, o nosso volante está vivendo um baita momento, e ele mostra o quanto ele é fundamental nessa titularidade, tá? Sobre o Fabrício Bruno, meus amigos, informação que saiu do GE há pouco tempo é que o Flamengo entende, né, que o Fabrício Bruno merece essa renovação, merece essa valorização salarial. O Flamengo ofereceu, segundo o GE, mais 2 anos de vínculo para o Fabrício Bruno. Além disso, também estendeu aí, né, alguns honorários do zagueiro, mas o nosso camisa 15 recusou essa primeira oferta, recusou essa primeira tentativa do Flamengo ali em estender a sua parceria, né, em estender aí o vínculo empregatício, né, com esse jogador. Como eles ainda não entraram em acordo, vai haver mais algumas rodadas de negociação, segundo o GE, para a extensão desse contrato, e ele até o momento tem aí ele tem assinado com o Flamengo até final de 2025. O Flamengo não tem todas as pressas do mundo para fazer reuniões uma em cima da outra, porque tem outras prioridades, como é o caso, por exemplo, do Bruno Henrique, mas o Flamengo vai fazer novas rodadas de reunião, porque nessa primeira circunstância o zagueiro não topou a renovação, tá? Sobre a Copa do Brasil, cara, lamentável, mas infelizmente a CBF definiu 2 árbitros que já prejudicou e muito o Flamengo em jogos decisivos. O Anderson Daronco apita o jogo de ida dia 17 de setembro no Maracanã, e no jogo de volta, dia 24 de setembro, será o Braulio da Silva Machado.
Então, os dois árbitros aí já foram definidos, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda não foi divulgado, antes que a galera pergunte aqui, né, nos comentários, como é a escala completa da arbitragem, vai e tudo mais, isso tudo não foi divulgado. Foi só divulgado a arbitragem principal e olha, vamos tentar aí já torcer com antecedência para as coisas acontecerem, porque infelizmente tanto o Daronco, que picota o jogo demais, quanto também o Braulio, que já viu coisas onde não existia, coisas que existiam, ele não teve uma percepção, ele não teve uma leitura, enfim. A gente sabe que vai ser uma situação tensa, mas o Flamengo tem que se preocupar muito mais ainda no seu futebol praticado dentro de campo, tá? Gente, amanhã, 11h40 da manhã, ao vivo, estaremos aqui no Visão Rubro-Negra, ao vivo, falando de muitas notícias aí que está circulando nas redes sociais também dessa semana, dessas últimas semanas aí de janela aberta para saídas, e a gente vai estar atualizando vocês aí tudinho amanhã, tá bom? Deixa o like, quem não deixou o like, se inscreva no nosso canal, quem não é inscrito, ativa o sininho. Saudações, uma ótima terça-feira para todos. Isso aqui é Flamengo e até mais.